Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o Banco do Brasil. Vou comentar sobre o resultado do segundo trimestre, que foi divulgado nessa quinta-feira, e vou falar sobre o possível impacto da privatização e venda de ativos do Banco do Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal aqui do YouTube, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre as empresas estatais na Bolsa. Semana passada eu gravei sobre Petrobras, agora estou fazendo sobre Banco do Brasil. O terceiro vídeo será sobre Eletrobras. Levante preparou um relatório especial, gratuito, bem completo, sobre essas 3 empresas e sobre a privatização, inclusive com viés político aí, com a participação do nosso analista Felipe Berenguer. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode baixar completo. Então, eu vou falar hoje aqui sobre Banco do Brasil com vocês, e aí a gente dividiu basicamente esse vídeo em 7 partes, Primeiro eu vou explicar o Banco do Brasil em grandes números, para quem ainda não conhece eventualmente o Banco do Brasil. Vou comentar sobre o resultado do segundo trimestre, que foi divulgado nessa quinta-feira, antes da abertura do mercado. Coincidentemente, hoje também tem uma votação no Senado, um projeto de lei que coloca um limite de 30% nos juros do cheque especial e do cartão de crédito. Vou falar aqui dos riscos do setor de bancos e o que está fazendo esse desempenho mais negativo na performance das ações. Vou comentar, claro, tudo isso na última semana, olha quanta coisa aconteceu em Banco do Brasil. Vou falar sobre a troca do presidente do Banco do Brasil. No final eu falo sobre a nossa análise sobre a privatização e venda de ativos, e aí reforço a nossa recomendação de compra nas ações do Banco do Brasil. Essa é uma recomendação aberta lá da série As Melhores Ações que eu tenho na Levante. Eu vou falar aqui sobre o retorno em dividendos. Então são 7 partes aqui, o resumo você pode ver na tela. Então, como diria Jack, vamos por partes. Então, o Banco do Brasil em números. Então é um banco que tem um valor de mercado de 95 bilhões de reais, As ações estão listadas aí no Novo Mercado, só tem ações ordinárias, BBAS3, representam 2,5% do Ibovespa, Tem uma liquidez bastante alta, as ações negocia por dia 625 bilhões de reais. Bom, pessoal, vou falar agora então do perfil da carteira de crédito do Banco do Brasil, um pouco diferente aí dos seus concorrentes, principalmente Itaú, Bradesco e Santander. Então o banco tem 25% da sua carteira no agronegócio, é rural. E você tem grandes empresas, mais governo, com quase 30%, e pessoa física com 30%, principalmente o consignado. Então você pode ver aqui no gráfico, na tela, essa abertura da carteira de crédito do Banco do Brasil. Então eu acredito que o risco é bem menor para o Banco do Brasil pelo fato de ele ter agronegócio, pelo fato dele ter o consignado e ter as grandes empresas aí junto com o governo. Então, enquanto a gente grava aqui nessa quinta-feira, mercado gostando aí do resultado do Banco do Brasil, as ações subindo aqui 1,5%. Então eu vou trazer aqui para vocês a minha análise sobre o resultado aí do segundo trimestre do Banco do Brasil. Então um lucro de 3,2 bilhões de reais, uma queda aí anual de 24%, deu um retorno sobre o patrimônio líquido ROI, arredondando 12%, Tinha sido 12,5% no primeiro tri. Por que houve essa queda no lucro? Teve provisões adicionais de 2 bilhões de reais, Provisões para perdas com crédito, principalmente aí devido à pandemia. Só para vocês terem uma ideia, agora que já foi encerrada a temporada de resultados dos outros bancos, Bradesco provisionou 3,8 bilhões de reais, Santander 3,2 e o Itaú 1,8, lembrando que o Itaú tinha feito uma provisão gigante, no primeiro trimestre. Então, olhando então as principais linhas, do resultado que eu achei negativo, receita de serviços caiu 1,4% aí no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2020. No lado positivo, despesa administrativa do banco subiu apenas 2,6%. Lembrando que antes do banco suspender o guidance, a sua projeção,
era crescer de 2,5 a 4,5. Então 2,6 está ali no limite inferior. O banco eu acho que tem muita gordura ali para cortar despesa administrativa, agência, PDV, né, plano de demissão voluntária. Margem financeira bruta cresceu 8,2% no ano contra ano, caiu 4% no trimestre. Carteira de crédito total em 12 meses aí cresceu 5%, né, principalmente puxado aí por grandes empresas e pessoas físicas. E por último, a inadimplência deu uma melhorada, né, o índice de inadimplência 2,84%. Então as ações do banco, enquanto a gente grava aqui, sobem 1,5%, mas o desempenho bem negativo das ações do Banco do Brasil, você pode ver o gráfico aqui na tela, as ações acumulam queda, né, de 36% no ano até o dia 5 de agosto, né, quarta-feira, um desempenho muito mais negativo que o Ibovespa, aí, que cai 11% no período. Né? Então, e aí por que está acontecendo isso? Né? Qual que é a explicação para as ações de banco ficarem tão para trás? Né? Eu acho que são 3 pilares aí que explicam. Né? Primeiro é o aumento da concorrência, né? Então você tem mais fintechs, mais bancos, corretoras, enfim, Guerra XP Itaú, BTG. No final do dia é melhor para a gente, para você, investidor pessoa física, pior aí para os bancos, né, que tem reduzido aí, inclusive, taxa de administração de fundo, né? Então a gente tinha aí fundos DI que cobravam 1%, 2%, os bancos baixaram, aí a gente tem taxa de DI aí cobrando 0,3%, essa é uma boa notícia aí para você aplicar a sua reserva de emergência. A outra questão é o risco regulatório, né? Então, hoje tem essa votação importante aí, né, do projeto de lei que limita, né, a 30% só os bancos cobrarem os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Né? A gente vê isso como uma medida bem negativa para o setor de bancos. No começo da semana, na terça-feira, as ações de bancos caíram bastante, né, principalmente Itaú. Então, isso é bem negativo. Né? Então, tem todas essas mudanças aí. Né? A gente está falando do Open Banking, a gente está falando do novo sistema de pagamentos PIX. Então, parece aí que tanto o Banco Central quanto todas as entidades aí do mercado bem favoráveis aí ao aumento da concorrência. E por último tem o aumento da inadimplência aí com o Covid. Então, no primeiro tri o Banco do Brasil tinha provisionado 2 bilhões, no segundo tri também. Né, o banco vai fazer amanhã, né, na sexta-feira, a teleconferência aí com analistas para a gente ver o Cândido Bracher, que é o CEO do Itaú, falou sobre isso, né, que eles esperam ainda que a inadimplência até o ano que vem aumente, né? Porque você tem a dívida, você tem o prazo, né? Então, só lá no fim, né, quando chega o prazo, que dá para saber, né, se você vai tomar o calote ou não. Os bancos estão aí já provisionando. Mas o Banco do Brasil tem um índice de cobertura confortável aí de 221%. Indo aqui para a privatização, né, isso está no relatório que a Levante preparou, o link aqui está na descrição do vídeo, a gente coloca um gráfico analisando Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, né? Então, a privatização do Banco do Brasil, eu acho muito baixa a chance de acontecer, né? Do banco ser privatizado inteiro, muito difícil, apesar do Paulo Guedes ter falado que queria vender, né? Vende logo o banco, mas a venda, né, de ativos aí das subsidiárias tem uma chance média de acontecer. E aí a gente chamou isso, né, de uma privatização soft, vamos chamar assim, né? Por partes. Né? Então, o que pode acontecer? Eu acho que tem 3 ativos aí que o banco está de olho para eventualmente vender um pedaço ou ter um parceiro. Primeiro é a gestora, né, de recursos, a BBDTVM, pode ser vendido aí uma parte, né, para um terceiro. Tem o Banco Patagônia lá na Argentina e o BB Américas nos Estados Unidos, acho que esses 2 o banco pode vender inteiro. E pode ter também o IPO do Banco Votorantim, né? O Banco do Brasil tem metade, né? Então tem a BV Financeira, que é muito forte aí na concessão de empréstimos, principalmente para veículos. Então, eu acho que vai ter essa privatização soft. Eu acho que essa privatização soft, na minha opinião, é a cereja do bolo, tá? Assim, Banco do Brasil é o meu banco favorito entre os grandes bancos, né? É uma recomendação de compra aberta na Levante, inclusive no relatório tem lá até que preço comprar, então baixa o relatório, tem lá exatamente até que preço pode comprar, acho que tem muito espaço, o banco está muito barato, e aí é um banco grande que não está tão exposto ao crédito quanto os outros, né? O rural tem menos risco,
tem muito espaço para reduzir despesa administrativa e aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Bom, houve também algo muito importante, né? No final de semana, o Banco do Brasil anunciou a saída do seu presidente, o seu CEO, o Rubem Novaes, e a entrada aí do André Brandão, que é o ex-presidente do HSBC. Então, acho que pode dar um novo ímpeto aí, né? Porque tem toda uma questão política, o Rubem Novaes já tinha bastante idade, né? Então, não estava aí pronto para o jogo político aí de Brasília. Então, o André Brandão, que foi presidente do HSBC, deve ser aí um indicado para ser o presidente do Banco do Brasil e aí pode tocar melhor esse processo aí de venda de ativos. E por último, eu vou fazer a conta aqui, né? Vamos falar dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, tá? Então, o Banco do Brasil, ele aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio, 1,26 bilhão de reais, isso é 44 centavos por ação, tá? Vai ser pago o dividendo no dia 31 de agosto, né? As ações serão negociadas ex-dividendos no dia 24 de agosto. Isso dá um retorno já líquido de imposto de renda de 1,1%. Né? Então, esse é um dos motivos aí de eu achar que realmente está de graça Banco do Brasil e recomendar a compra das ações. Então, eu vou fazer uma conta aqui. Qual seria o retorno esperado em dividendos para 2020? Lembrando que o Conselho Monetário Nacional colocou um limite de distribuição de dividendos de apenas 25% do lucro. Então, se eu pegar o lucro do primeiro semestre e multiplicar por 2, dá 13 bilhões de reais. Se eu pegar 25% disso, dá 3,25 bilhões de reais. Se eu divido pelo valor de mercado do banco, que é de 95,5 bilhões de reais, a gente está falando aí de um retorno em dividendos / JCP bruto de 3,4%. Então, um retorno excelente, considerando, né, que ontem, quarta-feira, o Copom foi lá e cortou a taxa Selic para 2% ao ano, né? Então, um dividendo aí de 3,4% é excelente. Então, esse era o vídeo sobre o Banco do Brasil. Você que chegou aqui até o final, pessoal, vou fazer um sorteio, tá, do meu livro Bolsa de Valores ao seu alcance. Deixa aqui os seus comentários aqui, né? Deixa a sua curtida e o seu comentário aqui nesse vídeo. Vou fazer um sorteio e aí eu falo quem ganhou aí no próximo vídeo que eu farei sobre a Eletrobras, que vai fechar essa série sobre as estatais na Bolsa. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquela curtida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.